Olá, continuando a nossa leitura do nosso livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Não condene o que você não entende. Não condeneis e não serei condenados. Passagem escrita em Lucas capítulo 6 e versículo 37. Conheço uma antiga história a respeito de 3 cegos que encontraram um elefante. Quando lhes foi pedido que descrevessem o animal, cada um disse uma coisa diferente. Um afirmou que o elefante era como uma grande mangueira. O segundo, que ele parecia um cabo de vassoura. E o terceiro, que ele se assemelhava ao tronco de uma árvore. Cada um descreveu o animal a partir da sua perspectiva. Nenhum deles estava certo ou errado. Todos estavam expondo o seu ponto de vista pessoal. Somos humildes quando percebemos que somos como os cegos, limitados na nossa capacidade de perceber as coisas que estão bem diante de nós. Luke e Annie procuram uma terapia de casal porque haviam chegado a um impasse no seu relacionamento. Annie era uma pessoa muito espontânea, que expressava seus sentimentos mais profundos com facilidade. Luke era um homem de negócios bem-sucedido e muito racional, que se preocupava com a família, sendo marido e pai dedicado. O maior problema que enfrentamos na terapia foi a dificuldade que Luke tinha com Annie, por considerá-la excessivamente emocional. Todas as vezes que discutiam, ela chorava e se magoava. E Luke ficava furioso, queixando-se de que ela se recusava a ser racional com relação às coisas. Quando procuraram a terapia, o relacionamento os haviam colocado em 2 extremos. Luke era frio e racional, e Annie, a excessivamente emocional. Luke tinha sido criado para fazer sempre a coisa correta, independentemente de como se sentisse com relação a ela. Estar certo vinha em primeiro lugar. Os sentimentos eram de certa forma ignorados ou negados. Ser confiável era importante. Os sentimentos só serviam para atrapalhar. Como Annie expressava seus sentimentos com muita facilidade, Luke frequentemente ficava confuso. Chegava a temer os sentimentos de Annie, porque não sabia como ajudá-la. Temos medo daquilo que não conhecemos. Oh, não! Lá vai você de novo! Queixava-se ele sempre que ela expressava como se sentia com relação às coisas. As emoções intensas assustavam Luke, por isso ele criticava as pessoas que a demonstravam. Não dou a mínima com relação a como você se sente a respeito do assunto. Vá simplesmente em frente, dizia ele. É claro que essa atitude só reforçava o comportamento emocional de Annie, piorando a situação. As coisas começaram a melhorar quando Luke percebeu que reagia negativamente aos sentimentos de Annie, por não entendê-los. Ele passou a compreender que os sentimentos não são nem bons nem maus, são apenas outra fonte de informações necessárias para que o casamento dê certo. Talvez Luke pudesse se beneficiar tentando entender como Annie se sentia. Ele contribuiu para a harmonia conjugal quando deixou de achar que a mulher era emocional demais e começou a procurar ver as coisas a partir da perspectiva dela. A atitude dele ajudou Annie a parar de se condenar por ter reações emocionais muito intensas diante das coisas. Ela não era excessivamente emocional.
Era apenas uma pessoa que se sentia mal por ser emotiva, o que a fazia desmoronar sempre que se aborrecia. O fato de se permitir ter sentimentos possibilitou que esses surgissem e fossem resolvidos mais naturalmente. Luke e Anne ainda têm discussões, mas conseguem superá-las muito mais rápido agora. Quando tudo volta ao normal, Luke costuma dizer: "Sabe, estou feliz por termos conversado a respeito disso." As discussões passaram a ser mais produtivas quando um deixou de julgar o outro e procuraram entender as diferenças. Jesus nos advertiu das armadilhas que encontramos ao julgar os outros. Ele sabia que nossos julgamentos se baseiam em informações distorcidas por nosso modo de ser e que não correspondem necessariamente à realidade. Precisamos acreditar que sabemos a verdade completa a respeito das coisas e das pessoas para nos sentirmos seguros, achando que dominamos completamente a situação e que nada novo virá nos perturbar. Esse temor do desconhecido é a base da intolerância. Ele nos leva a julgar e rotular pessoas e coisas. Quando sentimos esse tipo de medo, condenamos o que não compreendemos. O princípio espiritual nos diz: ao julgar os outros, nós nos condenamos, livrando-nos da autocondenação. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Está escrito em João capítulo 13, verso 17. Karsten começou a se tratar comigo porque estava sabotando a sua carreira e não conseguia entender por quê. Ela tinha conseguido chegar ao topo da organização e agora não conseguia trabalhar. Ficava paralisada devido ao crescente pânico de ser demitida. Estava quase incapacitada por sentimentos de insegurança. Foram necessários vários meses, mas finalmente conseguimos entender, em parte, por que ela estava arruinando seu sucesso. Karsten não se sentia orgulhosa por causa de suas realizações. Na verdade, ela não sentia nenhum orgulho de si mesma. Sua autoestima era baixíssima e ela tentava compensar esse sentimento com o sucesso empresarial e a riqueza material. Procurava parecer boa extremamente porque acreditava que era má por dentro. Estava nas garras da autocondenação. Karsten passou a infância tendo que lidar com uma mãe alcoólatra e tentando esconder do mundo a vergonha que sentia. Vivia quase o tempo todo assustada ou envergonhada. A experiência foi traumatizante demais e, apesar de a mãe ter parado de beber quando Karsten era adolescente, ficaram marcas profundas. Ela achava que sentia ódio de si mesma por causa do modo como se sentia com relação à mãe. Acontece que não era a si mesma que ela odiava, e sim a mãe. Apesar dos horrores e humilhações por que a passara quando criança, Karsten jamais se permitia sentir raiva da mãe. Era como se tivesse o dever de enfrentar os problemas e fazer as coisas parecerem normais. Mas a verdade é que ela sempre se culpara pelos fracassos da mãe. E imaginava que se tivesse sido uma criança melhor, sua mãe não teria precisado beber. E acabou acreditando que não merecia que a mãe se esforçasse para cuidar dela. Enquanto condenou-se por causa de sua infância miserável, Karsten teve a certeza de não merecer ter sucesso na vida. Quando Karsten começou a perceber o que estava acontecendo, as coisas mudaram. Quando se condenava, era como se o fracasso da vida fosse inevitável.
Acreditou que nunca teria sucesso e ponto final. Quando tomou consciência de que nunca terei sucesso, não era um fato real, mas apenas uma crença criada por sua experiência de vida. Começou a melhorar. Os fatos não mudam, mas as crenças sim. Agora ela sabe que acreditou no seu fracasso durante anos e que as convicções podem mudar. Está criando novas ideias a respeito de si mesma e passando pelo processo de perdoar a mãe pelo que ocorreu na infância. Mas para isso foi necessário que ela tomasse consciência do ódio que sentia pela mãe. Jesus sabia que as pessoas são salvas ou destruídas com base no que acreditam, e autocondenação é uma dessas crenças destrutivas. No próximo vídeo continuaremos a leitura deste livro.